Olá, eu sou o Jonatas Rosa, este é o Porquê Entrevista. No episódio de hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a queda de pessoas idosas. Olha só, segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, de janeiro a maio deste ano, 58 idosos morreram em consequência de quedas. Os números são aí da região metropolitana de Sorocaba. Nesse mesmo período, a região registrou 2.400 quedas de pessoas com 60 anos ou mais. De gravidade hospitalar foram 1.100 casos e de gravidade ambulatorial foram 1.300 casos. No ano passado, 2022, a região de Sorocaba teve aí 189 mortes de pessoas idosas por decorrência de quedas aí. Para a gente falar sobre isso, a gente recebe a doutora Nana Pereira Delbage, que é especialista em envelhecimento bem-sucedido. Nana, muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada, Jonathan. Obrigada pelo convite, viu? Nana, eu quero começar sabendo o seguinte: sofrer queda, estar suscetível à queda, é algo inerente ao envelhecimento? É algo normal à medida que a gente envelhece? Eu gosto de falar que cair de maduro devia ser só para fruta, não é para idoso, né? Mas é muito comum, é muito mais frequente a queda entre idosos do que em pessoas mais jovens. Tá, e por que essas pessoas idosas ficam mais propensas à queda? O que faz com que as pessoas caiam mais nessa idade avançada? São vários fatores envolvidos, então a gente tem uma perda da parte da capacidade visual, da capacidade auditiva, a gente vai tendo perda também de equilíbrio e perda de força muscular. De todos os problemas, o maior é a perda de força muscular. Então, conforme a gente perde força muscular, fica mais difícil até de se reequilibrar se você sofrer um desequilíbrio ali. Então, isso é muito sério. E quais são mais os outros motivos que levam a isso? Entre outros motivos, tem ali medicações descontroladas, a gente tem até uma patologia que a gente chama entre idosos, que chama polifarmácia, o excesso de medicações. Muitas vezes até vitaminas que a pessoa toma por conta e não fala para o médico, podem estar interferindo nas outras medicações. Então, excesso de medicações, efeito colateral de muitas medicações, falta de hidratação, causas de tontura, sejam neurológicas ou cardiológicas. Então, o ideal seria que todo idoso que sofre uma queda passasse por uma avaliação médica para excluir outras causas aí da queda. Justamente sobre isso eu queria falar, Ana, que toda queda é preocupante? Toda queda é motivo para a gente procurar um médico, para a gente ver o que está acontecendo? Não é normal cair. Então, o ideal é sim que a gente passe em uma avaliação sempre que cair. Esses dados que você falou são dados assustadores e a gente ainda tem que pensar que tem muitos dados que estão subnotificados. Tem muito episódio de queda que não foi passado em consulta, que não está dentro dessa estatística. Então, a estatística é muito maior que essa. O que a gente tem em estatística é a seguinte: todo idoso que caiu tem o dobro de chance de cair nos próximos anos. E sem contar no aumento da mortalidade. Então, quanto mais o idoso cai, maior o risco de queda, de outras quedas e de morte. Agora, Ana, tem uma pesquisa da Injury Preservation que aponta aí que a taxa de lesão decorrente de quedas em idosos são de 40% a 60% mais graves nas mulheres do que nos homens na mesma idade. Isso realmente acontece? Sim, na verdade até as mulheres em idade mais jovem do que os homens, comparando, caem muito mais. Então, entre 65 e 80 anos é muito maior o número de quedas em mulheres do que em homens. Porque justamente o corpo feminino tem menos estrutura muscular. A gente não se prepara para isso ao longo da nossa vida, né? Então a gente não vai se preparar para envelhecer. Então as mulheres têm menos força muscular e, além de tudo, as mulheres depois da menopausa têm mais osteoporose. Então ainda tem mais risco de fratura e tem risco de queda pela própria osteoporose. Então é bem mais sério em mulheres. Depois dos 80 anos fica igual entre homem e mulher. Você falou que a gente não se prepara, que as pessoas acabam não se preparando para o envelhecimento, né? Isso é um fator que leva as pessoas a terem queda ao longo da vida, você não fazer talvez exercício físico ou alimentação. Fala pra gente sobre isso, por favor. Bom, os 3 pilares, né? Alimentação, hidratação, porque a gente esquece de beber água e aí um corpo desidratado está mais propenso a ter tonturas e também vai ter quedas por conta da tontura. E a parte da atividade física, que deveria ser obrigatório, fundamental, a gente não deixar de fazer exercício nunca na vida, porque é o exercício que vai trabalhar toda a nossa parte de mobilidade, a nossa parte de força, a nossa parte de equilíbrio e a parte de prevenção também é feita pelo exercício. Então, o ideal seria que a gente nunca deixasse de fazer exercício, mas muita gente nunca nem começou. E aí a gente chega na terceira idade mais resistente, mais forte, com menos propenso a ter quedas. Eu falo que a gente mais jovem devia pensar assim: a gente tem que fazer exercício para poder envelhecer levantando e sentando do vaso sanitário sozinho. E isso não acontece, né? Então, a gente que é jovem não se prepara para envelhecer, não se prepara com essa parte muscular, essa parte óssea. Agora, vou falar um pouquinho, Ana, de quais são os locais que mais costumam ter queda de idosos. Onde que isso é mais comum, onde que isso mais acontece? Bom,
Fora de casa, isso pode acontecer nas ruas, principalmente calçadas, as ruas não são muito padronizadas, então escadas mal sinalizadas, que não tem iluminação, que não tem corrimão. Então, fora de casa são essas questões. E nos ônibus também, né, pela freagem ali, as pessoas não têm essa estrutura de se segurar, de se equilibrar. Agora, dentro de casa, os lugares que a gente mais tem queda de idosos são nos quartos, no banheiro e na cozinha. Então, a gente tem que ficar atento nesses ambientes. Agora, Ana, o que é... Vamos falar principalmente dos riscos e das consequências, né? O idoso caiu, quais são os riscos, quais são as consequências que tem para uma pessoa idosa? Bom, a gente começa com risco de fratura, né? Então a gente tem risco de se quebrar quando cai. Além disso, a gente pode ter um traumatismo craniano com lesão cerebral, que também é muito sério. Além disso, muitos idosos começam a ficar com medo depois da queda, principalmente quando tem mais de uma queda, e vão deixando de se movimentar. E isso só piora a situação, porque aí quanto menos movimento, mais enfraquecido e mais difícil vai ser manter a mobilidade. Então essas são as principais coisas aí. E a gente sabe sim, como eu já falei para vocês, que toda vez que a gente tem uma queda, a gente mais do que dobra a chance de morrer no próximo ano. Então isso é muito sério. E aí eu imagino também que tenha a dificuldade da recuperação para a pessoa idosa que sofre uma queda, sofre uma fratura, tem algo mais grave. Sim, quanto mais idoso, mais complicado, né? Porque a gente vai perdendo a nossa reserva funcional, a nossa capacidade biológica de se recuperar. A gente fala que um idoso, depois de uma internação, ou depois de uma queda, ou depois de um evento traumático, nunca mais volta 100% ao que estava antes. Então, cada vez que a gente tem um episódio desse, a gente perde mais um pouquinho da nossa capacidade. Então, isso é muito sério. Os idosos levam mais tempo para ter cicatrização, para ter recuperação da parte muscular, da parte óssea. Quando tem uma fratura, a maioria das vezes é uma fratura que tem necessidade de correção cirúrgica, e aí tem todos os riscos que a idade traz para a cirurgia, então vai ter uma internação prolongada, tem risco de ter problemas cardiovasculares, tem risco de ter infecção. Então, assim, é muito sério. Os cuidados são maiores, né? Muito maiores. Agora, Ana, o que a gente deve fazer para quem convive com uma pessoa idosa, ou mesmo se a gente estiver com uma pessoa idosa na rua, se a pessoa sofreu uma queda, o que a gente deve fazer, como a gente deve proceder nesses casos? Bom, o primeiro ponto é ver se a pessoa está consciente, evitar de mexer, como em qualquer socorro básico, a gente evita de mexer no paciente, conversa com o paciente para ver o nível de consciência e já entra em contato com o resgate, né? Pode ser SAMU, pode ser pelo resgate mesmo. A pessoa estando consciente, a gente já começa a conversar. Tá com dor, tá difícil de mexer, mas sem mexer no paciente primeiro, né? Sem mexer naquele idoso. A gente conversa e vê a capacidade. Ah, mas caiu na rua. Então a gente tem que tomar todo o cuidado do trânsito para que não piore ainda mais o acidente. Depois disso, se tem fratura, se a pessoa está com dificuldade de se movimentar ou com dificuldade de consciência, direto para o hospital, não tem nem que discutir. Foi uma queda mais leve, vamos dizer assim, em casa, a pessoa está consciente e não está com nenhuma dificuldade de se movimentar, a gente mantém uma observação por 12, 24 horas, mas entra em contato com o médico do paciente para explicar que caiu e tentar investigar as causas. Agora, quais são as formas de prevenir a queda, principalmente dentro de casa, Ana? Você falou aí que acontece no quarto, no banheiro, né? Como é que a gente pode prevenir? Adaptando o ambiente, como é que a gente faz? De novo, a gente tinha que se preparar para isso desde mais novo, né? Então, assim, preferencialmente casa térrea, evitar que tenha escada, que tenha degrau, tudo muito bem iluminado. Quarto e banheiro seriam lugares em que a gente deveria ter luz com sensor de presença ou sensor de movimento para o idoso, pelo menos uma luz de corredor para a gente poder se localizar de onde está, corrimão onde tiver escada, piso antiderrapante, tirar todos os tapetinhos, e essa é a maior briga que a gente tem com os idosos, de tirar tapete da casa. É todo apego, bonitinho, né? Mas não pode ter tapete, porque a chance de tropeçar no tapete ou de escorregar no tapete é muito grande. O outro ponto, sapato tem que ser sapato fechado mesmo para ficar dentro de casa. Então aquela pantufinha que vai escorregar, aquele chinelinho que mal prende no dedo, não dá para ficar dentro de casa. A gente precisa de um sapatinho fechado mesmo, até porque a instabilidade ali de movimento dos pés do idoso é muito maior. Então o sapato fechado também ajuda muito. Então boa iluminação, esses cuidados aí com o tipo de calçado, tirar tapetinho. Se você tem pet, né, tem bichinho em casa, a gente evita que ele transite tão livremente nesses ambientes, porque às vezes numa passada do bichinho já pode tropeçar e desequilibrar. E brinquedo de criança, é uma delícia casa com criança, mas deixar brinquedo espalhado no chão da casa, que vai ter o idoso, aumenta o risco de cair. Então a gente tem que tomar esses cuidados, sim.
A gente está falando aí meio de uma situação de um idoso que mora com mais pessoas ali. Quando o idoso mora sozinho, tem alguma coisa extra que ele possa fazer? Porque ainda tem muitos idosos que acabam vivendo sozinho, né? Alguns porque não aceitam e alguns porque não tem outra opção, né? E aí tem algo extra que eles possam fazer de cuidado? Tem. A gente tem alguns sistemas e aplicativos hoje em dia, tanto para celular quanto relógios, botão de pânico. Então tem várias opções. Câmera que pode ter na casa, né? Os filhos podem monitorar isso. Então a gente tem opções para o paciente, para o idoso, se ele cair, ele poder chamar ajuda, porque numa hora de queda também a gente não vai nem lembrar o telefone de ninguém, né? Então é importante que a gente tenha esses mecanismos. Então isso existe, é fácil de achar, não é mais tão caro, antigamente era caríssimo, hoje em dia não é tão caro e é uma coisa que vale a pena investir. Agora a gente está falando disso do papel de prevenção, de como cuidar, a gente não pode deixar de falar do papel do poder público, que você falou, de quanto acontece isso na rua, acontece isso no ônibus. A gente precisa pensar na mobilidade dessas pessoas, não só dessas pessoas, né? Tem as pessoas que têm mobilidade reduzida, o cadeirante, tem várias situações. A gente precisa realmente pensar numa mobilidade que garanta que essas pessoas estejam menos suscetíveis a acidentes, né, Ana? Isso começa com a educação, né? Educação da população e dos profissionais que estão na rua. E isso não tem discussão, né? A gente precisa conscientizar, e isso que a gente está fazendo aqui é para isso, conscientizar do risco de uma queda para um idoso. E idoso mesmo a partir de 60 anos, né? Então a gente tem que pensar nisso. Além dessa conscientização, a gente tem que melhorar toda a questão de mobilidade realmente, né? Então o acesso, acessibilidade, questão de pavimentação, sinalização tem que ser muito bem conduzida. A gente anda, às vezes, em alguns espaços que a gente que não está com nenhuma dificuldade de mobilidade, tem dificuldade para passar em alguns lugares, mas uma pessoa que está com essa dificuldade, quanto é mais difícil. Não, buraco, pavimentação que já está soltando, raízes. E aí, assim, a gente, além da mobilidade estar boa, a gente tem uma boa capacidade de enxergar. O idoso vai perdendo essa capacidade, né? A profundidade ele vai perdendo também. Então, é muito mais sério no idoso do que pra gente. Você falou um pouquinho aí, Ana, da prevenção, de como que a gente, para chegar bem no envelhecimento, né? O que você tem de dica para as pessoas que estão mais jovens, estão aí ainda com tempo de recuperar o tempo perdido e tá mais fortalecido quando chegar na terceira idade? Não só para quem é mais jovem, tá? Porque nunca é tarde pra gente começar. Então, mesmo quem é idoso, mas já caiu 10 vezes, nunca é tarde pra gente tentar, tá? Então, assim, a gente precisa colocar na cabeça de todo mundo que exercício de força é saúde. Fazer musculação vai fazer a gente envelhecer melhor, tá? É claro que tem pessoas que têm alguma limitação e a gente precisa adaptar o exercício ou precisa realmente passar uma orientação diferente para o professor de educação física ou para o personal que vai orientar a atividade, mas o ideal seria que a gente fizesse todos os exercícios, né? Então, exercício de alongamento, e aí poderia entrar pilates, yoga ou o próprio alongamento, exercício de força, que o principal é musculação, não tem nada que trabalhe força muscular e massa óssea melhor do que musculação, então é o melhor exercício. Deveria ser obrigatório para a mulher, principalmente, passou de 40 anos, fez 40 anos, está matriculada na academia, não tem jeito, justamente porque mulher cai mais, porque a gente tem uma fragilidade maior. E sim, exercício cardiovascular, então caminhada, bicicleta, esteira, jogar vôlei, natação, o que for, para trabalhar a parte respiratória e a parte circulatória. Mas assim, se eu tivesse que escolher uma coisa só, exercício de força, musculação. Agora você está falando aí disso para todo mundo fazer. Além disso, a pessoa idosa, além de fazer esse exercício, a gente procurar essas medidas, outras medidas como alimentação e até mesmo suplementação são importantes, é indicado? Tem muito idoso precisando de suplementação, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente tem uma digestão mais lenta e a digestão de proteína fica ainda mais difícil. Então, os idosos automaticamente vão deixando a proteína de lado e vão se alimentando muito mais de carboidrato ali, uns legumes e sem proteína nenhuma. Quanto menos proteína, a gente não tem matéria-prima para produzir músculo, o idoso por si só já perde massa muscular e aí é um estrago. Então, sim, a gente precisa suplementar. A maioria das vezes, os idosos, a gente sempre faz uma investigação durante a consulta de como é a rotina de alimentação. Nem todo mundo precisa de suplementação, mas uma grande parte vai precisar. E aí é fundamental, se for usar um suplemento, sempre procurar a ajuda de um profissional. Com certeza absoluta. No mundo perfeito, a gente teria sempre um personal para ajudar a gente no exercício, a gente teria um médico para fazer todos os diagnósticos, a gente teria um nutricionista para ajudar na rotina alimentar. A gente sabe que o mundo não é tão perfeito assim, né? Ainda mais na nossa população brasileira, mas sempre que possível buscar essa orientação e tomar cuidado com a orientação que é só da internet, né? Então a gente precisa de uma orientação personalizada para aquele paciente. Então, no mínimo, conversar com o seu médico. Posso tomar suplemento? O que eu tomo? Que horário? Que dia? Como que faz? Isso precisa ser feito. Nana, a gente podia conversar aqui a vida inteira sobre isso. Para finalizar,
O que o idoso pode começar a fazer hoje em casa, de exercício leve, de alongamento, de alguma coisa, para já ser uma rotina, que isso entre na rotina dele e ele tá mais fortalecido? O básico e melhor exercício que a gente devia fazer. Senta numa cadeira, põe um apoio na frente. Então senta com uma cadeira ou que tenha apoio para as mãos ou com uma mesa na frente. Levanta e senta se segurando várias vezes. Então faz lá 3 vezes com 10 repetições. Todo santo dia. Ficou muito fácil? Faz carregando um saquinho de feijão. Ficou muito fácil? Põe 2 saquinhos de feijão. Então, assim, o levantar e sentar é um dos exercícios que a gente mais precisa fazer. Que na academia a gente faz agachamento, mas que em casa, com uma cadeira que não escorregue e uma mesa pra gente apoiar, a gente pode fazer. Que aí está o que você falou, né? Sentar e levantar sem dificuldade é o objetivo. Justamente. E nos idosos que já estão com mais dificuldade, aí a gente pensar nas órteses, né? Então, no andador ou numa bengala. Muita gente tem um preconceito enorme com a bengala, mas assim, isso previne que a gente caia cada vez mais e que a situação fique ainda pior. Então, se tem indicação, se já teve muitas quedas, vai começar a fisioterapia, vai começar o trabalho de fortalecimento muscular, mas vai usar a bengala no começo, sim, isso é fundamental. Perfeito, Nana. Eu agradeço muito sua presença, agradeço muitos esclarecimentos aqui, acho muito importante para as pessoas ouvirem isso, né? Até para perder o preconceito com muita coisa. Muito obrigado, viu, Nana? Eu que agradeço vocês pelo convite e contem comigo sempre. Muito obrigado. Olha só, você pode rever essa entrevista no portal Porquê, no nosso canal no YouTube e também ouvir no Spotify. Eu fico por aqui e volto na semana que vem. Até logo.